Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Renan Santos e Aldo Rebelo defendem a escala 6x1. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o Renan Santos, né, daquele partido, daqueles marginaizinhos lá, do Missão, e o Aldo Rebelo deram entrevista juntos para o Canal Livre. Não foi um debate, foi entrevista conjunta. E aí, eu vou fazer um debate com vocês sobre o tema do fim da escala 6x1. Né? Esse vídeo está indo ao ar dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia da trabalhadora. E é fundamental nesse dia fazer um debate sobre o fim da escala 6x1. E a gente vai ver como os argumentos do Renan Santos e os argumentos do Aldo Rebelo são falsos, baseados em mentiras econômicas facilmente refutáveis, argumentos em defesa dos patrões, dos bilionários, da burguesia, dos ricos, e são adversários da classe trabalhadora. Veja, o Renan Santos é de extrema direita. Todo mundo esperava que ele defendesse os patrões. O Aldo Rebelo também é de direita, né? Inclusive uma direita pró-milicos, né? Golpista, sabujo de milico e de latifundiário. Mas tem pseudo-trabalhista aí que tá apoiando o Aldo Rebelo, né? Então, assim, o cara se diz trabalhista e é contra o fim da escala 6x1. Meu amigo, cuidado, viu? Onde vocês estão amarrando um burro. Então a gente vai fazer essa análise e vai mostrar como os argumentos de Renan Santos e do Aldo Rebelo são 100% falsos. Isso por um lado. Mas antes disso, antes de eu entrar propriamente no tema do fim da escala 6x1, eu quero fazer um comentário com vocês sobre a entrevista como um todo, né? Eu anotei alguns pontos aqui da entrevista que eu acho importante pra gente comentar. Veja, acho que a primeira coisa, tanto o Aldo Rebelo como o Renan Santos, eles buscam simular um discurso antissistêmico, se colocando contra inimigos. E quem são os inimigos deles? O discurso do Aldo Rebelo, o inimigo é o que ele chama das corporações. Então o inimigo é o Ministério Público, é o IBAMA, é a FUNAI, é o STF. E aí a lógica do Aldo Rebelo é basicamente o seguinte: o desenvolvimento brasileiro está bloqueado por essas corporações. Logo, é preciso desbloquear o desenvolvimento brasileiro por essas corporações. Ele defende abertamente tirar a demarcação de terras indígenas da FUNAI. Ele defende abertamente não demarcar mais nenhuma terra indígena no Brasil. Ele defende abertamente esvaziar as competências do IBAMA, porque ele diz que o desenvolvimento brasileiro está bloqueado. Presta atenção, especialmente para você, como o CEO Tamir Felipe, que vem com o discurso que Aldo Rebelo é trabalhista, é anti-neoliberal. Qual é a lógica do Aldo Rebelo? Aldo Rebelo se coloca como um defensor do agronegócio e da renda da terra. Então a lógica dele é que se tivesse mais pecuária, mais plantation de soja, mais floresta morta de eucalipto, mais extração de minerais e tal, no modelo atual o Brasil iria se desenvolver mais. Então, o que o Aldo Rebelo defende é basicamente um programa político para o latifúndio brasileiro. E embora ele fale rapidamente que é necessário ter produção de fertilizantes nacional, que o Brasil não pode depender de fertilizantes e tal, e algumas outras entrevistas falem sobre a dependência brasileira de maquinária agrícola, de sementes e por aí vai, repare, não há no centro do debate político do Aldo Rebelo nada que fale sobre induzir complexidade produtiva na cadeia do agronegócio. O Aldo Rebelo é um representante orgânico do agronegócio, da renda da terra, do padrão primário exportador, que é uma face indispensável do neoliberalismo no Brasil. Veja, a financiarização neoliberal da economia brasileira tem como consequência direta a regressão da estrutura produtiva e o fortalecimento da renda da terra, da mineração, do agronegócio, da pecuária como elemento dinâmico da acumulação capitalista dependente brasileira. O Aldo Rebelo, o que ele está dizendo basicamente é: tudo que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos, se fizer mais, o Brasil vai se desenvolver. Então, se tiver mais soja, mais gado, mais eucalipto, mais mineração, o Brasil vai se desenvolver. Eu não preciso falar que isso é uma falsidade, né? Alguém de verdade acha que o problema econômico do Brasil, fundamental, é que existe poucos limites à expansão da fronteira agrícola? De verdade? Assim? Vamos lá? De verdade, alguém sério consegue sustentar isso? Veja, o complexo primário exportador brasileiro é profundamente dependente do capital estrangeiro e é um aliado objetivo da dominação imperialista no Brasil. Tanto é que na cadeia produtiva da soja, por exemplo, os fertilizantes são importados, os agrotóxicos são importados,
o maquinário agrícola é importado, as sementes são importadas e a comercialização global de soja é controlada pelo que se chama de grandes trades globais, né? Por empresas monopolistas estrangeiras, principalmente empresas da China, dos Estados Unidos e de países da União Europeia. Então, por exemplo, várias universidades públicas vêm fazendo pesquisas sobre o tema, o MST também, que algo em torno de 60% a 70% da renda produzida pela produção de soja no Brasil é apropriado fora, por grupos de capital estrangeiro. Então, a ideia de que o grande problema do Brasil é que existe um desenvolvimento bloqueado, o que o Aldo Rebelo está falando em bom português é preciso ampliar a liberdade institucional, regulatória, econômica para a dinâmica primária exportadora. Então é um pensamento à la República Velha, viu? É um pensamento pré-cepal, porque a visão do Aldo Rebelo não é que tem que reduzir o papel das atividades primárias exportadoras no PIB, na economia brasileira, na geração de emprego, nem nada disso, que tem que industrializar o país. A visão do Aldo Rebelo só faltou, inclusive, um discurso liberal à la David Ricardo das vantagens comparativas, é que o caminho para o futuro do Brasil é mais soja, mais pecuária, mais eucalipto, mais produção de fruta para exportação, mais produção de minérios. Não à toa, em nenhum momento da entrevista, o Aldo Rebelo fala, por exemplo, sobre o aumento cavalar do preço dos alimentos. Saiu uma matéria muito importante no site O Joio e o Trigo, repercutindo um estudo muito qualificado, irrefutável, viu? Que mostra que nos últimos 20 anos o preço dos alimentos subiu 60% acima da inflação e isso como preço geral. Se você segmentar, o preço de legumes subiu 90% acima da inflação e o preço de frutas, presta atenção, subiu 180% acima da inflação nos últimos 20 anos. Isso acontece porque no Brasil, fundamentalmente, comida é uma commodity controlada pelo grande capital, subordinada ao capital estrangeiro, que é fundamentalmente uma commodity para exportação. Então é um modelo primário exportador que não agrega tecnologia, não traz complexidade produtiva, é dependente tecnologicamente, provoca destruição ambiental, desmatamento, degradação de biomas, destruição de lençóis freáticos, etc, etc. E ainda deixa o povo brasileiro passando fome e pagando um valor cada vez maior nos alimentos. Esse é o Aldo Rebelo. É esse o desenvolvimentista, né? Desenvolvimentista, nacionalista de vocês. É engraçado. Nacionalista que vê o agronegócio como a fina flor de um projeto de desenvolvimento nacional. Que desenvolvimento nacional? Desenvolvimento nacional que o Aldo Rebelo defende é Mariana e Brumadinho. É aquela merda ali. Isso por um lado. Já o Renan Santos também vem com a retórica de enfrentamento às instituições, aos políticos, ao crime organizado e tal. E aí, na visão deles, por exemplo, o problema brasileiro, do que eles chamam de o sistema, não é o comando do poder político feito pela burguesia, né, pela classe dominante, pelos bilionários. Então, assim, pro Aldo Rebelo e pro Renan Santos, não é um problema o Banco Central ser independente e ser controlado pelo grande capital financeiro. E aí, prova disso, inclusive, é o escândalo do Banco Master. Não é um problema. Não é um problema o Banco Central, de maneira absurda, manter a segunda maior taxa de juros do mundo. Não é um problema. Isso simplesmente não é um problema. Não é um problema os bancos constantemente abusarem da classe trabalhadora e dos pequenos e médios comerciantes, cobrando na ponta uma taxa de juros que, a depender da modalidade de crédito, pode chegar até 400% de juros ao ano, como no cartão rotativo. Isso não é um problema. Não é um problema as grandes empresas privadas capturarem as chamadas agências reguladoras e dar todo dia um murro na cara, né? O murro da mão invisível na classe trabalhadora, como é o caso, por exemplo, da agência que deveria regular os planos de saúde. Os planos de saúde fazem o que querem, alopram, sobe todo ano, o aumento do plano de saúde, inclusive, é acima da inflação, eles desligam pessoas de planos de saúde como querem, para não cobrir tratamentos, a pessoa tem que se judicializar e eles fazem um cálculo objetivo que é, se eu desligar fulano do plano de saúde, ele vai ter que judicializar. O tempo médio do processo é quantos anos? X anos, né? Pela doença que ele tem, ele morre antes, então desliga, é mais lucrativo, sabe? Nada acontece. É assim com a saúde privada, é assim com a telefonia, é assim com vários setores das agências nacionais reguladoras que são capturadas pelo poder econômico da grande burguesia. Isso não é um problema. O nacionalista, o Rebelo, né? O fato do Brasil estar entre os 5 países do mundo que mais tem terras na mão do capital estrangeiro não é um problema. O fato do capital estrangeiro, das importadoras e do capital nacional ligado também a diversos setores
trabalhar cada vez mais para sabotar a capacidade de refino brasileira e as refinarias da Petrobras estarem na mão, por exemplo, de potências estrangeiras, como é o caso da Landolfo Alves na Bahia, não é um problema. Viu? Então, assim, é um tipo de lógica antissistêmica que você cria um sistema imaginário. Não, o que é que a gente precisa enfrentar? A gente precisa enfrentar as ONGs, a gente precisa enfrentar o IBAMA, a gente precisa enfrentar a FUNAI, a gente precisa enfrentar o ICMBio. Veja que coisa bizarra, presta atenção aqui. Na cabeça desses reacionários, é assim, o órgão mais poderoso do Brasil é a FUNAI. Aí o agronegócio tem 400 deputados na bancada, uma porrada de governador, uma porrada de prefeito, dinheiro bilionário para influenciar toda a indústria cultural brasileira, para rodar uma propaganda na maior emissora do país, que é a Rede Globo de Agretec e Agrepop, um controle violentíssimo sobre o Ministério da Agricultura, que na prática é o Ministério do Agronegócio, tem influência direta no STF, inclusive o seu Gilmar Mendes é um grande proprietário de terras, mas o órgão poderoso do Brasil é realmente a FUNAI, é o IBAMA, é o ICMBio. Assim, vocês entendem o elemento de sacanagem, né? Vocês entendem o elemento de sacanagem. Inclusive, o debate sobre o STF, tanto o Aldo Rebelo quanto o Renan Santos atacaram o STF. Mas atacaram o STF por quê, gente? Porque o STF permitiu privatizações ilegais, por exemplo, das refinarias, oleodutos e gasodutos da Petrobras, dizendo que pode privatizar as filiais, só não pode privatizar a matriz, sem passar pelo Congresso. No entendimento do STF, a matriz da Petrobras é o prédio que fica no Rio de Janeiro. O resto pode privatizar tudo. Foi legal. O STF disse sim. O STF, de maneira ilegal, está querendo legalizar a pejotização e acabar com os direitos trabalhistas no Brasil. O STF, de maneira ilegal, atacou as aposentadorias dos brasileiros com a tese da vida toda. Então, qual é o problema do STF? É porque o STF está desconstruindo os direitos trabalhistas no Brasil? É porque o STF quer legalizar a pejotização? É porque o STF vem aprovando privatizações ilegais? É porque o STF vem atacando a aposentadoria? É porque o STF legalizou a possibilidade de contratação para o serviço público sem concurso, de maneira ilegal também? Não. O problema do STF é uma abstrata judicialização da política, porque o STF quer prender o golpista no 8 de janeiro. Esse é o debate. Então veja, existe uma crítica ao STF que é uma crítica de direita, que é uma crítica reacionária, que é a crítica do Aldo Rebelo e do Renan Santos. E existe uma crítica ao STF que é uma crítica pela esquerda, em defesa da classe trabalhadora, que é entender o STF como um aparato da república burguesa que defende os interesses do grande capital. E como tal, é a favor de privatizações, de ataques a direitos trabalhistas, de desconstrução de direitos sociais e por aí vai. Sabe? Esse é o primeiro ponto. Aí vem o segundo ponto aqui, eu preciso ir lendo, que eu registrei aqui. O Renan Santos, como um típico liberalzinho safado, diz que o grande problema do país é a falta de ambiente de negócios e competitividade. E aí, sabe Deus o que é que significa isso concretamente, que é a falta de ambiente de negócios. Ele defende a desvinculação do BPC, do salário mínimo, e acabar com os pisos constitucionais da saúde e da educação. E aí, nesse ponto, o programa do Renan Santos é o mesmo do Fernando Haddad. Quem tiver dúvida, leia o texto A Cruzada de Fernando Haddad contra a Saúde e a Educação, escrito pelo jornalista Antônio Martins. O Renan Santos defende basicamente um programa de austeridade. Aí, o trabalhista que apoia Aldo Rebelo vai dizer o Renan Santos é um neoliberal. O Aldo Rebelo defendeu a mesma coisa, falando na necessidade de corte de gastos, falando que o Estado está quebrado, que o Estado não tem dinheiro. Basicamente, o Renan Santos, o Fernando Haddad e o Aldo Rebelo partem do mesmo diagnóstico, que existe um problema fiscal no Brasil, que supostamente o Estado está gastando demais, que precisa cortar gasto público. Corta gasto público aonde? No gasto financeiro do Estado, com juros do serviço da dívida pública, que está em R$1 trilhão por ano, que é 3,5 vezes o orçamento do SUS? Não. Cortar gasto público em BPC, para pessoas idosas e com deficiência pobre, né? Cortar na educação, cortar na saúde, cortar no salário mínimo, cortar na assistência social, então cortar naquela parcela pequena do orçamento que atende a classe trabalhadora e que vai para direitos sociais que são fundamentais, como saúde, educação, assistência social e por aí vai. Então veja, é a lógica da austeridade, sabe? E aí é isso, o Renan Santos é de extrema-direita. É isso, como toda figura de extrema-direita, que representa diretamente os interesses da grande burguesia, ele vai defender uma política de austeridade, porque esse é o interesse do núcleo financeiro da reprodução do capitalismo brasileiro. O Aldo Rebelo, como defende os interesses do agronegócio, ele também precisa defender uma política de austeridade. Só que é curioso que com o Aldo Rebelo tem gente que vem com a pachorra de chamar essa figura de alguém, não ele é desenvolvimentista, ele é nacionalista, ele defende um projeto nacional com austeridade, né? Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Vamos lá. O outro ponto importante a ser destacado
é que, como eu já falei, o Aldo reclama do crescimento das despesas públicas e clama por austeridade. E aí, quem tiver dúvida, gente, assista a entrevista inteira, viu? Assista a entrevista inteira e veja se eu tô mentindo. Veja se o Aldo Rebelo não clama por austeridade, não fala de corte de gastos, não fala que o país quebrou, que tem que cortar despesas. Inclusive, o Aldo Rebelo, como é o discurso típico do neoliberalismo, ele justifica a taxa de juros alta a partir do nível de despesa governamental. Então, é assim, a mesma retórica da Rede Globo, do mercado financeiro, da Faria Lima, da Febraban e tal, que é, para a taxa de juros baixar, tem que cortar gasto público. Cortar gasto público onde, gente? Cortar gasto público em saúde, em educação, em assistência social. É mentira que o nível de gasto primário do Estado tem uma relação direta com a taxa de juros, isso por um lado. Por outro lado, a partir dessa mentira se justifica atacar aquela parcela do orçamento que de alguma forma chega na ponta para a classe trabalhadora, né? Aí, voltando aqui aos pontos, e aí o último ponto, o Renan Santos, né, ele vem com um discurso, presta atenção com o discurso do Renan Santos, não, ele quer trazer o direito penal do inimigo, que foi uma formulação dos Estados Unidos para lidar com atentados terroristas para o Brasil, porque ele diz que é uma forma de enfrentamento às facções, faz todo um populismo penal, e aí ele não toca na questão central, né, que é o financiamento do crime organizado. Nem o Renan Santos, nem o Aldo Rebelo tem nenhuma proposta para enfrentar o financiamento ao crime organizado, a lavagem de dinheiro, o financiamento às facções. E é claro que o Renan Santos não tem proposta, né, gente? Porque o grupo Refit, diretamente envolvido com lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado, é ligado ao MBL, né? Um dos membros do grupo Refit, o Cristiano Beraldo, era do MBL. Tem várias fotos das figuras do MBL, Amanda Vettorazzo, Guto Zacarias, Tarad Kiev, junto com o pessoal do grupo Refit, que estava envolvido no esquema bilionário de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro, com várias ramificações, com facções criminosas, como o PCC, para lavagem de dinheiro e financiar o crime organizado. Então o Renan Santos está proibido de falar de lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado, porque ele teria que tocar na situação do grupo Refit. E aí é tema sensível para o Renan Santos e para a turminha do MBL, né? Inclusive, um vacilo dos jornalistas que não perguntaram diretamente sobre o tema. Feitas essas considerações gerais sobre a entrevista, vamos lá na parte do fim da escala 6x1. Gente, prestem muita atenção no que vai ser dito aqui. E vai além disso e de maneira um pouco mais, digamos, amadurecida. A oposição tem sua posição também. É o 5x2, né? O 6x1 vai ser 5x2. Com possibilidade de negociar casos específicos, bem diferente do 4x3, que é inteiramente absurdo, né? Mas, enfim, esse assunto veio para ficar, vai ser discutido e vai acabar sendo indo à votação no Congresso. Eu queria a opinião do Aldo e depois a opinião do Renan, porque é um assunto que estará esse assunto estará nas primeiras páginas dos próximos dias. Na verdade, já foi aprovado por unanimidade na Comissão da Câmara. Mas aí é só a constitucionalidade, né, da matéria. Mas a tendência é que esse processo vá reproduzir essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, porque todos os partidos, tanto os do governo quanto os de oposição, estão lá representados. Eu vi a declaração do líder do PL, o deputado Sóstenes, dizendo que não ia fazer nenhum contraponto a isso, porque não ia querer dar discurso para o PT e para o Lula. O que é que eu acho? Porque eu acho que a discussão essencial do país ela fica de fora nesse debate. Qual é a legislação que é seguida pelos dois países que mais crescem ou que têm as economias mais fortes do mundo? Nós devíamos olhar qual é a norma chinesa, qual é a norma norte-americana, como é que a produtividade do trabalho se orienta por uma legislação que combine prerrogativas, direitos. A China é o país que nos últimos 10 anos mais aumentou salário no mundo, mais elevou renda no mundo. Com que tipo de norma? Com que tipo de política? Porque o governo, na ausência de uma política de crescimento, de desenvolvimento, adotou o caminho de oferecer uma aspiração comum. Claro que o trabalhador prefere trabalhar de segunda a sexta e repousar no sábado e no domingo. Mas você tem atividades na economia que necessitam do trabalho no fim de semana, dos turnos no fim de semana. Isso tem que ser incluído. E não é apenas no comércio, é na indústria. Isso tudo tem que ser compatibilizado, mas acho que o governo não tem a ideia... Mas o Congresso vai colocar isso do jeito que o senhor colocou aqui. Vamos ver o que é que o Congresso vai fazer. Eu acho que, nesses casos, o Congresso sempre tende a adotar uma posição moderadora, uma posição de mediação. E o governo, que não tem maioria no Congresso, geralmente tende a encontrar um caminho da negociação para não sofrer nenhum tipo de derrota. Mas acho que é uma agenda que não se dirige para encarar o problema central e fundamental do país, que é retomar a economia, gerar emprego e gerar renda para a população, principalmente para os mais jovens. Mas estará no dia a dia do Congresso. Eu não sei. Vamos lá, antes do marginalzinho do Renan Santos falar, presta atenção. Qual é a lógica dos Estados Unidos e da China? Primeiro, os Estados Unidos, há mais de 30 anos que a classe trabalhadora tem perdas reais de salário.
de poder de compra de salário. Na prática, inclusive, se a gente pegar até o primeiro governo Biden para trás, a gente está falando de 30 anos seguidos de perdas salariais, de piora das condições de trabalho, de aumento da jornada de trabalho, de redução da sindicalização da classe trabalhadora, de formas de terceirização, quarteirização, quinteirização e por aí vai. Os Estados Unidos não é competitivo do ponto de vista tecnológico, econômico e produtivo porque ele vem esmagando a sua classe trabalhadora. Pelo contrário, ele é produtivo dado o desenvolvimento capitalista prévio e esse processo de financiarização da economia e desindustrialização relativa dos Estados Unidos, que está diretamente ligado ao achatamento dos salários, piora dos empregos, perdas de emprego, destruição de empregos industriais, é que explica, inclusive, a capacidade que a China tem hoje de competir economicamente e tecnologicamente com os Estados Unidos. Isso por um lado. Por outro lado, veja, meu querido, a China tem uma jornada de trabalho muito alta, mas a China tem uma situação que é, objetivamente, se você comparar dos anos 50 para cá, a jornada de trabalho na China vem sendo reduzida, porque antes da Revolução, os trabalhadores trabalhavam em média 12, 14 horas por dia, estilo Revolução Industrial Inglesa, século XIX, que a gente aprendeu na escola. Então é importante saber disso. Antes da Revolução nacionalista, anticolonial e marxista na China, os trabalhadores chineses tinham jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas, não tinham direito a férias, não tinham direito a salário mínimo e por aí vai. Então, dos anos 50 até aqui, objetivamente, numa mirada histórica, os trabalhadores chineses vêm ganhando direitos trabalhistas, vêm ganhando redução da jornada de trabalho, vêm ganhando proteção ao trabalho e, nos últimos 20 anos, a China é o país que mais teve ganhos reais de salário no mundo. Inclusive ganhos salariais acima do crescimento da produtividade do trabalho. E aí vem a primeira falsidade, que é, esses canalhas vêm com um debate que é, não pode reduzir a jornada de trabalho porque tem que ver os ganhos de produtividade. Aí citam a China, mas peraí, na China você tem aumentos salariais acima dos ganhos de produtividade. O salário médio cresce mais que a produtividade média do trabalho. Então a primeira coisa, se for para usar o exemplo chinês, uma das primeiras coisas que a gente precisa debater é que, pelo exemplo chinês, não precisa que o aumento do salário e que, na prática, uma redução da jornada de trabalho sem redução de salário é quase como um aumento de salário indireto. E que, na prática, você não precisa aumentar em correspondente a produtividade e o salário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no Brasil, nos últimos 30 anos, desde a criação da era neoliberal, a produtividade média do trabalho no Brasil está estagnada. Né? Aí teve governo FHC1, governo FHC2, governo Lula, que o Aldo Rebelo era da base do governo e foi presidente da Câmara dos Deputados, governo Lula 1, governo Lula 2, que o Aldo Rebelo foi ministro, governo Dilma 1, que o Aldo Rebelo foi ministro, governo Dilma 2, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula 3. Nesses últimos 30 anos, a produtividade do trabalho média está estagnada no Brasil. Se a gente segmentar, a gente vai ver que para a indústria a produtividade do trabalho diminuiu e onde ela cresceu de maneira descomunal foi no agronegócio. Tem um crescimento de mais de 100% de produtividade do trabalho nos últimos 15 anos. Aí vamos lá, esse crescimento da produtividade do trabalho no agronegócio produziu melhores condições de trabalho, melhores salários, redução da jornada de trabalho no agronegócio? Não, não e não. Inclusive, o agronegócio está lotado de casos de trabalho análogo à escravidão, trabalhos ruins, trabalhos que pagam mal, né, trabalhos precários. E aí a gente não está falando aqui de pequenos e médios negócios, não. A gente está falando de negócios bilionários, como é o caso das vinícolas no Rio Grande do Sul, pegos com trabalho análogo à escravidão, faturamento bilionário e operando com trabalho escravo, né? Lembram disso? Bota a notícia aí na tela, Maxwell. Então veja, primeiro, o trabalhador, a trabalhadora não dirige o poder político na economia brasileira. O resultado da queda da produtividade é o resultado da queda da produtividade de um modelo econômico neoliberal que provoca desindustrialização. Veja, gente, a economia se desindustrializando, a produtividade vai ser reduzida. Isso é óbvio, viu? E aí, veja, nem precisa nem ser economista. O que gera aumento da produtividade do trabalho é complexidade produtiva. Porque a complexidade produtiva faz com que a indústria puxe para cima a média de crescimento da produtividade. Complexidade produtiva gera também como derivação serviços complexos que também aumentam a produtividade. Em uma economia desindustrializada, baseada fundamentalmente no domínio do capital estrangeiro, na renda da terra, na financiarização da economia e em serviços e comércio simples, a tendência é estagnar a produtividade do trabalho mesmo. Então, a malícia é o seguinte, não dá para reduzir a jornada de trabalho no Brasil porque a produtividade brasileira não acompanha. Mas o que é que mantém a produtividade baixa no Brasil? Toda essa agenda econômica defendida pela Bandeirantes, defendida pelo Aldo Rebelo e defendida pelo Renan Santos.
Então, Banco Central independente, com taxa de juros nas alturas, abertura comercial, conta de capitais abertas, ausência de planejamento do Estado, falta no Sistema Nacional de Inovação, crédito controlado de maneira central pelo mercado privado, né? Ausência de protagonismo do Estado nos setores estratégicos da economia, geradores de efeito de encadeamento, etc, etc, etc. Então, repare, a malícia é o seguinte: a classe dominante mais o imperialismo estruturam uma economia que tende necessariamente a níveis cada vez mais baixos de produtividade do trabalho, o que não significa prejudicar o lucro da burguesia. O lucro da grande burguesia vai muito bem, obrigado, viu, gente? Mas eles estruturam um modelo econômico que tende a cada vez mais ter produtividade do trabalho mais baixa, e aí, a partir disso, dizem que não pode reduzir a jornada de trabalho porque a produtividade no Brasil é baixa, porque o grande debate é o modelo de desenvolvimento. Só que vocês defendem um modelo que mantém a produtividade baixa e desindustrializa o país. Então, assim, não, mas aí vamos debater as duas coisas. Vamos, eu debato. Eu sou militante comunista, defensor do fim da escala 6x1, que, inclusive, defende o fim da escala 6x1 com jornada de trabalho para 30 horas semanais, e que defende uma política de enfrentamento à ordem neoliberal com o horizonte da Revolução Brasileira para a gente, dentre outras coisas, enfrentar a desindustrialização brasileira. E aí, veja, os caras são tão canalhas, tão cínicos, tão cretinos, tão covardes, que o México acabou de fazer uma redução da jornada de trabalho muito maior que a brasileira. O México reduziu a jornada de trabalho em 8 horas, botou para 40 horas semanais, porque o México antigamente era 48. E, concomitante a isso, o México, o governo do Moreno, estabeleceu um plano nacional de desenvolvimento para tentar desenvolver a complexidade produtiva, reduzir a dependência tecnológica e aumentar a produção interna de cadeias produtivas complexas no país, inclusive para o setor, por exemplo, de fármacos. Então, veja, qual é o antagonismo? A questão é engraçado. Então é assim, veja. Presta atenção como é que funciona a coisa. Gente, vamos aumentar o salário dos trabalhadores? Vamos garantir mais direitos? Vamos reduzir a jornada de trabalho? Pode não. Pode não, porque a economia brasileira não aguenta. Mas não aguenta por quê, João? Não, porque a produtividade da economia brasileira não cresce. É mesmo? Beleza. Por que a produtividade da economia brasileira não cresce? Porque a economia está se desindustrializando. Show. Por que a economia está se desindustrializando? Entre outras coisas, a abertura comercial do governo FHC que segue funcionando, a conta de capitais abertas, uma taxa de juros na lua, né, uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. E aí, vamos enfrentar isso? Vamos não. Não, João, a exportação de produtos primários no Brasil é desonerado de imposto, desde a Lei Candir, aprovada no governo FHC. O que é que isso provoca? Isso provoca que até a soja, que esse imbecil do Aldo Rebelo defende, a soja é exportada o mais in natura possível, nem sequer esmagada no Brasil ela é. Porque, inclusive, se você tem um produto primário que é desonerado de imposto na exportação, na sua fase primária, você não tem incentivo econômico nenhum para industrializar internamente, né? Importa mesmo, é isso. Aliás, exporta in natura e deixa que todo o processamento industrial seja feito na China, nos Estados Unidos, na União Europeia e por aí vai. Aí, pergunta pro bonitinho do Aldo Rebelo se ele defende adotar alíquotas altas para exportação de produtos primários. Pergunta se ele defende. Vai lá nas redes sociais dele. Pergunta assim: ô Aldo, ô jovem, vem cá, tu defende que a gente adote uma política que revogue a Lei Candir do governo FHC e que adote uma política de tributação em cima da exportação de produtos primários para forçar a internalização de cadeias produtivas no Brasil? Pergunta se defende e defende não, gente. Entenderam a sacanagem? Entenderam a sacanagem? Sabe? E aí, outra coisa que eles não falam, veja, a China, a jornada de trabalho é alta, perfeito. Legalmente é 44 horas semanais, é importante que se diga isso. Agora, a China tem uma coisa que hoje é o centro da política do Partido Comunista, que a China vem buscando reduzir as distâncias entre trabalho e casa. Então, hoje, um trabalhador chinês passa menos tempo fora de casa que um brasileiro, objetivamente. Sabe por quê? Por causa da eficiência do transporte e da política urbana. Então, não é normal para um trabalhador chinês levar 2 horas, 3 horas para ir, 2 horas, 3 horas para voltar do trabalho. Então, hoje, a jornada de trabalho legal no Brasil e na China é a mesma. Só que quem passa mais tempo fora de casa, né, nesse périplo, sair de casa para chegar no trabalho, trabalhar, voltar para casa, é o trabalhador brasileiro. Isso é um elemento para colocar na conta também, nesse debate, viu? Mas vamos ver agora o que falou
o outro marginal. E aí, gente, é marginal mesmo, que eu não tenho respeito por essa gente não, viu? Tenho respeito por essa gente, respeito nenhum. Eu quero que se lasque tudinho pra lá. Não sei exatamente se a votação vai acompanhar o que aconteceu na CCJ. Pra mim, há um vício de origem nessa história. E qual é o vício de origem? O fato de ser uma PEC. Não precisava ser uma PEC. O governo é projeto. Poderia ser um PEC. O que passou na CCJ é a PEC. Foi a PEC, mas o governo vai apresentar um projeto. O que está, como a PEC está dando, o showzinho está rodando na PEC. E me parece que é uma vontade dos parlamentares da esquerda em se promoverem discutindo isso, e os parlamentares de direita em não gerar rejeição. Já é a segunda vez que uma pauta que é cara para a esquerda conta com a capitulação da direita. O bolsonarismo lá no PL da misoginia votou junto com a esquerda. E depois fica apontando o dedo para todo mundo, chamando de comunista, se você não apoia cegamente o Bolsonaro. O que é uma covardia, uma capitulação. Inclusive combina muito com o Flávio Bolsonaro, que não gosta de ir em programas como esse aqui, e que disse publicamente que não pretende mostrar suas propostas, porque isso pode tirar voto dele. Eu tenho que falar o que é impopular. Este projeto, ele é picaretagem. E é picaretagem para pegar, especialmente trabalhadores urbanos, que gastam boa parte do seu dia no trânsito, e é uma pessoa que sai de uma periferia e vai trabalhar no centro aqui em São Paulo, demora 2 horas. Perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Quando você vê, ela perde mais de 20 horas uma semana só em trânsito. Perde tempo de ficar com a família, tempo de ficar com os amigos, tempo de se qualificar, tempo de fazer um curso, um treinamento. Essa pessoa, na prática, sofre isso. Aí eles pegaram essa dor e estão tentando voltar a ter um tipo de conexão com o trabalhador comum, conexão que eles perderam porque passaram os últimos anos só falando de sou trans ou não sou mulher ou não sou, umas discussões bizantinas que não têm utilidade prática nenhuma para o trabalhador. E eles em pesquisa, o PT já encomendou pesquisa, viram que eles estão perdendo esse trabalhador. Então eles puxaram essa pauta simplesmente para poder voltar a crescer em termos eleitorais com essa população. Eu concordo com o Aldo no aspecto de que nós temos que acompanhar as legislações internacionais que estão funcionando não só nos Estados Unidos e da China. A gente está perdendo nas cadeias globais de produção espaço para o Vietnã, para a Índia, e a Índia está num acelerado processo de industrialização. E quando acompanha as leis trabalhistas em todos esses lugares, elas são muito mais flexíveis. O que eu preciso avisar para o trabalhador brasileiro é: você precisa de flexibilidade para fazer seus contratos e o seu trabalho, como acontece nessas outras nações. Aí, veja, esse marginal vai de novo, cita o Vietnã. Vietnã, Banco Central independente? Não. Vietnã tem teto de gastos? Não. Vietnã opera 20 anos com déficit fiscal. Pesado investimento público. Tudo que essas figuras são contas. O Vietnã, o câmbio é flutuante, é controlado pelo mercado? Não. O câmbio manipulado, a moeda mais desvalorizada do mundo inteiro. Das economias mais importantes, o dong vietnamita é a moeda mais desvalorizada do mundo. Vietnã vem operando privatizações? Não. Tem uma série de conglomerados empresariais públicos que dão dinamismo da economia. Inclusive no Vietnã, a telefonia ela é estatal, viu? Controlada pelo Ministério da Defesa, a Viettel, que inclusive é melhor do que qualquer operadora privada no Brasil. Diga-se de passagem, bem mais barato, né? Então, uma série de conglomerados estatais que planejam a economia, porque planejamento, gente, não é só planejamento macroeconômico, não, sobre taxa de investimento, taxa de câmbio, taxa de juros. Planejamento é também o chamado, as decisões microeconômicas, as decisões de investimento das empresas, elas são fundamentais para estabelecer uma lógica de planejamento coerente do ponto de vista nacional. Então você pega as principais empresas do país, que são públicas nos ramos estratégicos, e elas têm decisões de investimento conectadas ao planejamento estatal. Banco no Vietnã, basicamente público, viu? Crédito controlado pelo Estado. Sistema financeiro, altissimamente regulado. Eu quero entrar com meu capital no Vietnã. Pode. Não, eu quero ficar especulando no Vietnã, me servando de dinheiro com a taxa de juros real de 8%, 9%. Pode não, viu? Não tem, né? A inflação é controlada e a taxa de juros é baixíssima. Sabe? E repare, mesma coisa, o Vietnã, se você comparar desde as reformas Doi Moi até agora, a jornada média de trabalho da classe trabalhadora vem diminuindo. O Vietnã vem passando por um processo aceleradíssimo de urbanização, em que é o trabalhador que está migrando do campo para a cidade, em que a situação da classe trabalhadora precisa melhorar e muito. Mas são mais 10 anos seguidos de aumento salarial, inclusive nos últimos 10 anos o salário mais que dobrou de tamanho, isso descontado da inflação. E a gente está falando de um trabalhador que estava no campo, numa plantação de arroz, manual, como se fosse século XIX, que trabalhava 12, 14 horas por dia e que agora migrou para a cidade, está numa indústria, está no comércio, está nos serviços e que está trabalhando 8 horas por dia. A depender do trabalho, talvez 10 horas por dia. Horrível, precisa reduzir. Agora, objetivamente, a gente está falando de uma redução da jornada de trabalho, desse processo de migração do campo para a cidade e o crescimento do complexo urbano industrial no Vietnã, né? O Vietnã, diferente do Brasil, 35% do PIB é indústria. E é indústria de alta tecnologia, viu, gente? Essas indústrias maquiladoras que tem no Brasil, não, viu? Não é isso, não. Então, veja, se cria uma sacanagem. E aí, é curioso também, porque se compara a Índia e a China, tem uma especificidade, né? Estamos falando de países com população de bilhão. Países que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Então a lógica da Índia e da China é um pouco diferente. Veja, é muito complicado para a China se ela estabelecesse, por exemplo, uma escala geral de, por exemplo, 2 dias de folga por semana para todo o país. Você teria mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas de folga consumindo serviços. A China, inclusive, tem um elemento de escala que é a escala
de folga que ela não é fixa, ela é variável a depender do emprego. Então o dia de folga, se você tiver só um dia de folga, pode ser na segunda para uma empresa, pode ser na terça para outra, pode ser na quarta para outra. Se você tiver 2 dias de folga, pode ser uma folga na segunda, outra folga no sábado, uma folga na quarta, outra folga no domingo. O Vietnã funciona assim também, dentro de uma lógica de que, embora o Vietnã não tenha o tamanho populacional da China, mas o Vietnã é muito pequeno, né? Enfim. Então, dentro de uma lógica que estamos falando de um país de mais de 1 bilhão de habitantes, em que não dá para operar como é no Brasil, por exemplo, domingo é folga para todo mundo, e o país não fica congestionado de gente. Na China a coisa é um pouco diferente. Então veja, isso é canalice, isso é safadeza. E aí, cita a China, cita Vietnã, cita a Índia. Gente, a Índia não privatizou a indústria siderúrgica, viu? Como a gente fez no Brasil durante o governo Collor e o governo Fernando Henrique Cardoso. A Índia tem uma presença violentíssima do Estado no setor siderúrgico. E aí, bora? Bora tomar de volta a CSN? Vamos nessa? Vamos recriar a Fábrica Nacional de Motores? Sabe? Nível de safadeza dessa gente. Em que a renda do trabalhador aumenta e o trabalho formal aumenta. Aqui o trabalho formal diminui e a renda do trabalhador está apertada. E aí me soa, e isso que eu vi em alguns estados do Nordeste, que parece que o governo quer mais que a pessoa caia na informalidade e depois receba uma bolsa ali e fique dependente do Estado. Eu não acredito nisso. Eu defendo o trabalho formal e regimes, do ponto de vista da relação trabalhador-empresa, regimes mais flexíveis. Contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, não tem que ser esse drama todo, como não é nas nações desenvolvidas em desenvolvimento. Mas no Brasil é sempre esse drama. E aí sempre quando você tem um drama, aparece um populista no meio, tentando tirar a volta em cima do sofrimento das pessoas. Não acredito, e diferente da direita bolsonarista, nós vamos nos opor publicamente ao projeto. Deixa eu colocar um outro assunto aqui na roda, que tá todo dia no noticiário. Aliás, a gente brinca, né? Eu participo do Jornal Gente. Pronto, gente. Eles vão se opor publicamente ao fim da escala 6x1. Querem que você, trabalhador, fique na escala 6x1 se fudendo, acabando com sua saúde, não tendo tempo para absolutamente nada, com a desculpa, precisamos de uma verdadeira política de desenvolvimento. Aí, se a gente traz para o debate, beleza, estão citando China, estão citando Vietnã, estão citando Índia, vamos pegar China e Vietnã, vamos pegar 3 medidas da China e do Vietnã. Vamos acabar com a autonomia do Banco Central, estabelecer mandato duplo para o Banco Central brasileiro, né, que ele não tem. Vamos fazer feito a China e o Vietnã e basicamente controlar de maneira pública o crédito. E vamos fazer feito a China criar 140 BNDES. A China tem 140 BNDES, viu, gente? Bancos de desenvolvimento, para financiar indústria, infraestrutura, moradia popular, transporte, desenvolvimento tecnológico e por aí vai. Vamos fazer isso para planejar o crédito brasileiro, para desenvolver complexidade produtiva, desenvolver indústria, desenvolver infraestrutura e pegar o Banco Central, acabar com essa privatização do Banco Central, enfrentar o núcleo do rentismo, fazendo mudanças institucionais do Banco Central importante, por exemplo, permitindo que o Banco Central atue em toda a curva de juros, inclusive na curva de juros de longo prazo, baixando de maneira consistente a Selic para acabar com um domínio do rentismo em que o 0,1% dos detentores de título da dívida pública tem remuneração de R$1 trilhão por ano. Vamos fazer isso? Vamos não, né, gente? Vamos não, né? Como eu já falei em um vídeo aqui no canal essa semana, né, sobre Xangai, Nova York e a Rede Globo, o núcleo da economia chinesa não é um núcleo financiarizado, o núcleo da economia brasileira é. No Vietnã é a mesma coisa, o núcleo da economia vietnamita não é financiarizado, no Brasil é. Vamos trazer isso aqui? Vamos não, né, gente? Vamos não, né? Então veja, cuidado, viu? Cuidado, você que é jovem, que trabalha, por exemplo, no telemarketing, no shopping, o MBL, ele quer que você se fuda, que você se estoure de trabalhar em nome do lucro do patrão. O Aldo Rebelo, que é a mesma coisa. Mas o mais grave ainda é que tem gente que se diz de esquerda, de centro-esquerda, sei lá que desgraça for, e que apoia essa figura. Acho que é muito claro, né? Na luta de classes no Brasil, a gente tem aqueles que defendem um fim da escala 6x1 em redução da jornada de trabalho, e a gente defende 30 horas semanais. Vocês têm o que estão do lado do lucro do patrão e que são a favor de manter essa dinâmica de exploração tal como está. O Renan Santos e o Aldo Rebelo estão do lado dos patrões, dos bilionários, dos ricos, dos grandes grupos capitalistas. Isso não é surpresa para ninguém, mas é preciso estar sempre de olho aberto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.